A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Hoje é dia de vídeo, sabadão, dia de vídeo. Tá entendendo, tá entendendo, né? Então, hoje é dia de vídeo, tá entendendo? Vou falar sobre um assunto que muitas igrejas hoje não estão deixando muito a desejar, né, gente? E isso é um assunto, assim, às vezes causa certas polêmicas. Eu vou começar explicando por o seguinte: o tamanho das igrejas hoje em dia, né? As igrejas antigamente até que eram menores, né? Os templos eram menores e tudo. Mas já existia ministérios grandes, ministérios já grandes, já antigamente, né? Tal. Só que sempre houve a necessidade de sair para pregar no Evangelho, mas não só de pregar o Evangelho. Eu estava observando e prestando atenção numa seguinte coisa. Quantos irmãos, por poucas coisas, ou às vezes grandes coisas, estão afastados do caminho do Senhor. E os tempos grandes não se dão conta disso. Quando a igreja é menorzinha um pouquinho, quando a igreja é menos membros, menor, as igrejas mais de bairro, até os pastores vão, né, sentem falta ali de um irmão, de um outro irmão, tal, não sei o quê. E perguntam, tal. Eu mesmo já tive à frente de congregação, sempre perguntava: cadê o irmãozinho? Cadê a irmãzinha? Cadê o irmão? Cadê a irmã que não apareceu, que não veio? E a gente ia procurar saber, né? Procurar saber o que estava acontecendo. Agora, com grandes templos grandes, pastores não dão conta. Missionários, líderes religiosos não dão conta. É aí onde entra o trabalho missionário. Aí é onde entra o trabalho missionário. Você está me entendendo? Está entendendo aí? Então nós estamos falando hoje do assunto principal, que o nosso assunto aqui hoje é o seguinte: esses crentes, esses cristãos que estão afastados dos templos religiosos, afastados do caminho do Senhor. E devido ao os templos grandes hoje em dia, as igrejas grandes, os pastores não dão conta, não sabem nem quem é quem mais. Porque hoje em dia o que acontece? Eles lotam as igrejas, né? Principalmente as igrejas que se dizem aí que tem os profetas, essas coisas todas, aí eles lotam as grandes igrejas e um monte de gente, só que ninguém cuida. Não tem como, nem tem como cuidar de tudo aquilo. Aí precisa do quê? Por isso que nós batemos na tecla, e eu bato sempre na tecla, que o trabalho missionário, trabalho de evangelismo, e o trabalho missionário é um dos trabalhos primordiais para a igreja moderna hoje em dia. É nesse assunto que eu quero entrar. Por que eu quero entrar nesse assunto? Porque uma igreja sem um grupo de evangelistas, ou evangelistas, né, que vão a campo, missionários, que vão a campo, essas pessoas não conseguem, você não consegue alcançar essas pessoas e elas serem resgatadas. Né? Como eu disse, nas igrejas pequenas ainda o pastor ainda consegue ir atrás de um, atrás de outro, fazer uma visitação aqui, outra ali e tal. Ainda consegue ainda quando o pastor tem tempo, né? E dedicar a vida hoje em dia à obra do Senhor requer recursos, sempre requer. Aí muitos pastores trabalham, muitos pastores têm família e não tem lá tempo para ficar, né? Malemar vão para os cultos, né? Aparecem nos cultos, devido à vida corrida e o trabalho. E essas pessoas vão ficando para trás. Essas pessoas vão ficando para trás. Esses irmãos vão ficando para trás. Porque falaram isso do irmão, aí o irmão pegou saiu da igreja. Falaram isso da irmã, a irmã saiu da igreja. Porque o irmão não ficou contente por causa do ciclo de oração, saiu da igreja. Aí o irmão não ficou contente, o jovem não ficou contente com o grupo de jovens, saiu lá. Com a banda,
da igreja e saiu da igreja. E isso vai tornando o quê? Vai colocando o quê? Um monte de crente espalhado por aí. Quando o crente ainda sai, né? Quando o crente ainda sai e vai para outra igreja, não fica fora de igreja, tá bem, tá no lucro ainda, né? Entenderam? Não vou ficar mais nessa igreja, mas não vou deixar de congregar. Mas muitos se afastam e não voltam mais. Muitos se afastam e não retornam mais para igreja nenhuma. Nem para aquela, nem para outra, nem para igreja nenhuma. E aí que fica o X da questão. Por quê? Porque essas pessoas vão ficando para trás e ninguém vai lá acolher, ninguém vai lá conversar. E eu vou te falar uma coisa, viu, irmãos? É mais fácil você ganhar uma alma que não aceitou Jesus do que você trazer um crente de volta para a igreja, né? Principalmente se for um bom conhecedor da palavra do Senhor, viu? Tudo que você for pregar para ele, ele fala, eu sei. Você prega para ele, eu sei. É verdade, irmão, eu sei. Mas é isso. Não, mas eu sei. Aí você fala para ele, então por que você não volta para a igreja? Porque eu tenho isso, porque o irmão tem aquilo, porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu não acho certo isso, eu não acho certo aquilo. O que falaram de mim está errado, o que falaram não sei o que está errado, o que fizeram está errado. A doutrina lá não é pesada, ou a doutrina não serve, ou eu não sei o que. Aí eu já cheguei ao ponto de falar assim para as pessoas, olha, então procura uma igreja, né, que você fique bem, mas não fique fora da igreja, né? Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que no Salmo vai dizer que Davi fala que se alegra quando chamam eles para a casa do Senhor. Por quê? Porque a casa do Senhor é um lugar de comunhão. É onde um sustenta o outro. Onde um suporta o outro. Onde um levanta o outro. Quando um está caído, o outro está lá do lado. Né? Jesus enviava de dois por quê? Né? Por quê? Para que se um tivesse mais fraco, o outro levantasse. Não é bom que um homem anda só, porque se cair o outro levanta, a palavra do Senhor diz. Então tem todas essas questões. Agora ele lá, sozinho, isolado. E olha que eu já fui abandonado, viu, gente? Eu falo isso por experiência própria. Se você não estiver firme na fé, na rocha com Jesus mesmo, realmente, você acaba fraquejando. Não voltando para o mundo, não aconteceu isso comigo. Não voltei para o mundo. Só que você acaba desanimando com as igrejas, né? Você fala, eu vou adorar a Deus em casa mesmo, vou orar, vou ler a palavra, né? Mas a Bíblia também vai dizendo para nós também que é o seguinte, né? O que adianta a gente ficar aqui tudo, não sei o quê, e não expor a palavra também, né? E também não pregar, não fazer bom uso dela. Guardar só pra gente? Não. Tem que semear a palavra do Senhor. E como agora, voltando para a gente não sair do assunto, como resolver esse problema nos grandes templos? Formando grupos de evangelismo e missionários. É a única forma com que eu vejo que as igrejas vão conseguir resgatar esses irmãos que estão, até de outras denominações mesmo, né? De outras igrejas, que estão magoados, estão entristecidos, estão abandonados por aí. Né? Quantas pessoas a gente já foi para o campo missionário, chega lá a pessoa fala, eu sou desviada. Né? Eu era da igreja tal. Eu nunca mais fui para a igreja. Muita fofoca, é muito isso, é muito aquilo, lá o pessoal a doutrina era pesada, eu não me adaptei, eu briguei, eu discuti, eu não achei certo, falaram coisa de mim, então é aquela conversa toda. E só quem consegue resolver esse problema e resolver essas coisas são pessoas bem preparadas, né, para o campo missionário. Evangelismo ali, evangelistas, missionários. Por quê? Porque esses têm que ser soltos no campo, no mundo, para estar pregando o evangelho, para estar levando a palavra do Senhor. De que forma?
com bastante estudo bíblico, bastante preparo, né? E cheios do Espírito Santo. Primeiramente, cheios do Espírito Santo. E depois, bastante preparo, né? E eu sonho sinceramente em ter um grupo assim, né? Sinceramente, eu já participei de grupos assim, e é muito bom, porque quando a gente vê uma alma ali se reconciliando com o Senhor, voltando para a casa do Senhor, ou às vezes nem desviou nem nada, mas a gente consegue trazê-la de volta para o templo, para a igreja, para estar participando, estar congregando, você vê a mudança de vida da pessoa, do olhar, fisionomia da pessoa, às vezes ela está com o semblante pesado, carregado, entristecido, e a gente consegue animar ali dentro da igreja. Mas para isso também, quando esses irmãos estiverem retornando, o pastor, os líderes religiosos, pastores, aí, líderes religiosos, no geral, também tem que ter um bom preparo e a igreja tem que estar pronta para receber de volta esses irmãos. Eu já vi irmãos sendo aí resgatados, voltar para o caminho do Senhor e depois abandonar de novo, porque não tiveram ali um acolhimento dentro da igreja. Então as igrejas hoje em dia, no mundo moderno, nesse mundo de correria, de corre-corre, tem que estar bem afinada com aqueles que vão lá no campo, evangelistas, missionários, buscar o povo, trazer para dentro do templo, da igreja, e aqueles que estão ali, aquele corpo da igreja ali, corpo de Cristo que está ali, ser receptivo, acolhedor, tratar com dignidade as pessoas, né? Mostrar para pessoas que ali é uma família, que ali ela vai, que ela precisar ali vai ser bem acolhida, que os irmãos estão prontos para ajudar, que os irmãos estão prontos para poder estar ali junto com eles né? Ninguém vai resolver a vida de ninguém, mas dá o quê? Um direcionamento, né? Direcionamento. Como diz na palavra, verdadeira e sã doutrina é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Tá cheio de gente aflita por aí, tá entendendo? Então as igrejas agora têm que fazer o quê? É a única solução que eu vejo. Montar grupos, preparar dentro do lado dos templos, enviar, resgatar, trazer de volta, e quando essa pessoa chegar de volta, ter um outro grupo dentro da igreja preparado, acolhedor. Por que que eu falo isso? Porque nem todo mundo está preparado para ir para o campo pregar. Nem todo mundo tem essa aptidão de estar aí evangelizando, resgatando vidas e trazendo lá. Então tem as pessoas certas para isso, as pessoas que são ali, que Deus dá esse dom, essa sabedoria, né? E essas pessoas têm que ir para o campo. E Deus também dá o dom e a sabedoria daqueles que têm um bom acolhimento dentro da igreja. E os pastores têm que ser recíproco com tudo isso, né? Tem que estar bem alinhado com o povo. Eu já passei por isso, como eu disse, vou contar aqui rapidinho para o vídeo não ficar longo. E eu já passei por um ano e pouco, sem nenhum irmão me procurar. Eu não larguei, eu fiquei logo no começo, no início da minha fé, tive alguns problemas e eu, com a igreja onde eu estava, e muito longe também, não estava dando certo de eu ir, eu tive problemas, estava tendo problema para chegar e participar da obra, e acabei me afastando um pouco, né? Assim, das igrejas, não de Deus, mas das igrejas. E aí eu comecei a congregar nas igrejas próximas de casa, mas não conseguia ficar em nenhuma delas, né? Mas aí também, depois disso, passado um tempo, eu fiquei também já um período sem ir para a igreja. Vou congregar em casa. Eu não tive um irmão que veio me procurar. É até triste de falar isso, mas não tive um irmão. Eu simplesmente orei a Deus, orei a Deus, disse: Senhor, eu tenho que me levantar e eu tenho que voltar para a igreja. Não posso ficar só em casa. Eu preciso me movimentar. Foi quando Deus me deu a sabedoria, me deu a direção de eu estar indo para o campo missionário. Ali encontrei verdadeiramente meu ministério. Encontrei verdadeiramente o que eu queima no meu coração de fazer a obra do Senhor.
quer estar lá resgatando, quer estar lá pregando, quer estar lá no meio do povo. Né? Então, fica aí a dica aí, tá entendendo? Templos grandes ou templos pequenos, grupo de apoio, missionários, grupo de evangelistas, grupo de missionários, grupo de evangelistas e grupo acolhedor para quem retorna para a casa do Senhor, ou quem está indo pela primeira vez. E pastores afinados com esses grupos. Essa é a solução. Tá entendendo? É o vídeo de hoje. Eu queria falar sobre isso para vocês, para que vocês entendam como que tem que ser os processos nas igrejas, por experiência própria. Eu já montei trabalhos assim, já participei de trabalhos assim, e é muito gratificante e dá certo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. E uma coisa, oremos, tá, gente? Oremos bastante pelo Rio Grande do Sul, né? Pelas vítimas, familiares, que Deus consola a todos os familiares, né? E mande ajuda urgente para aquele povo lá. Sua oração é importante neste momento. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida de cada um do povo do Rio Grande do Sul. E firmes, irmãos, firmes, firmes, firmes. Deus está no negócio e Deus está na providência. E que os homens abram os olhos e os ouvidos e não fiquem preocupadinhos com debates, com embates, e sim ajudar e salvar as pessoas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.